Meus irmãos, boa noite. Boa noite. É melhor pregar daqui, porque eu sou um pouco desastrado. Está tudo tão bonito, gente. Eu vi que o Lucão estava aqui semana passada, ele estava na escola dominical, já pegou o violão e colocou lá. Irmãos, é um grande prazer estar aqui mais uma vez, é uma grande responsabilidade e compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria de agradecer ao conselho da igreja, pela prestimosa patrocínio da nossa estada lá no seminário, a essa igreja que nos apoia com suas orações, com seu abraço, com seu ombro amigo, e com a graça do Senhor, esse ano o coração já vai ficando saudoso, é o último semestre agora, e eu já vou me despedindo do seminário. Passou rápido, né, pastor? Todo mundo fala isso comigo, passou rápido, né? Você vai lá, estuda lá 5 anos, passa rápido. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que está registrado no livro do profeta Zacarias. O capítulo é o capítulo 14, nós leremos os versos de 1 ao verso 11. Zacarias, capítulo 14, os versos 1 ao verso 11. Está difícil de achar, mas pode, acredita em mim, Zacarias está logo aí. Aí, ó, a dica do presbítero Ailton: pega Mateus e volta, chega nele rapidinho. Profeta Zacarias, capítulo 14, os versos de 1 ao verso 11. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura. Farei do texto da palavra de Deus. Não há mais para falhar, eu quero acreditar que os irmãos encontraram aí o texto. O juízo sobre Jerusalém e os seus opressores. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as suas casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos seus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Será um dia singular, que naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Mas sim, será um dia singular, conhecido como o dia do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será o rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Gebá a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar.
desde a porta de Benjamim, ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lugares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pelo seu texto. Guardado, Deus, pelos mistérios da tua providência, para que nessa noite seja bênção sobre nós. Deus, nós te clamamos. Fala o nosso coração, como o Senhor falou ao povo que ouviu esse oráculo do profeta Zacarias no seu tempo. Que hoje nós sejamos impactados, sejamos transformados pela sua palavra e pelo seu poder. Esvazia o homem, esvazia todo o conhecimento humano. Toma, leva embora, Deus, e que aqui seja somente a inspiração do seu Santo Espírito a falar com a sua igreja. Que nós saímos daqui não como entramos, mas transformados pela sua palavra. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido, nós temos contemplado dias de uma perseguição velada. Nós vivemos, às vezes, acreditando que nós temos total liberdade de exercer a nossa fé, e de fato temos, nada nos impede de proclamarmos o nosso Cristo, o nosso Salvador. Nós não podemos reclamar de uma perseguição direta, nós podemos pregar a palavra com as portas abertas, em horário de culto marcado, sem nos preocupar como os primeiros cristãos de sermos perseguidos, mortos, lançados no cárcere. Nossos irmãos do primeiro século eram lançados, presos sobre as acusações mais esdrúxulas, para que pudesse ser contida a propagação do Evangelho. Contudo, essa sensação que nós temos de liberdade de culto e liberdade de proclamação, ela tem um inimigo, ela tem uma oposição que vem crescendo, começou a crescer na segunda metade do século passado e vem aumentando e vem ganhando cada vez mais adeptos. Não é uma perseguição armada, não. Não é uma perseguição de cárceres, não. É uma perseguição no nível das ideias. É uma perseguição intelectual. É uma perseguição que busca não nos lançar nos cárceres, mas nos desacreditar. Desacreditar a nossa fé, desacreditar o nosso Senhor. Hoje, nós somos tidos como uma minoria que é xenofóbica, uma minoria que é homofóbica, uma minoria que se considera melhor do que as demais pessoas, e essa pecha, esse rótulo que tentam e têm colado em nós, ele tem se tornado cada vez mais pesado. A perseguição do nível das ideias, ela é uma perseguição cruel. Ela não é uma perseguição que nos lança nos cárceres, como eu já disse, ou nos despedaça, ou nos martiriza, mas é uma perseguição que nos confronta dentro daquilo que nós cremos. Zacarias, ele viveu num contexto de que nós podemos tomar algumas coisas bastante similares, emprestadas. Zacarias, ele era contemporâneo de Ageu, e ele é um profeta pós-exílico, ele é neto de Ido, e embora em alguns textos
ele seja dado como filho de ídolo, mas na realidade ele é neto, o que leva a acreditar que talvez o seu pai tenha falecido quando ele era muito jovem e ele tenha sido criado pelo seu avô. Da linhagem sacerdotal, assim como Jeremias e Ezequiel, Zacarias era sacerdote. Ele inicia o seu ministério profético bem próximo de Ageu, talvez não mais do que 2 ou 3 meses, talvez um ano, ele tenha iniciado os seus oráculos. Ele fala para um povo que voltou do exílio e estava morando numa terra desolada. Dário, ou Dario, agora imperador, ele havia decretado a volta, a libertação daqueles exilados de Israel, que eles poderiam voltar à sua terra. Contudo, eles encontram uma terra desolada, destruída. Eles estavam desacreditados, e se os irmãos forçarem um pouquinho a memória, vão se lembrar que alguns chegavam a zombar de Israel quando eles edificavam os muros, lá no contexto do livro de Neemias. E eles falavam: olha, esse muro que vocês estão levantando aí, vai vir uma raposa e derruba. O povo de Israel era só uma lembrança. Há alguns meses atrás eu tive a oportunidade de falar aos irmãos no texto do profeta Ageu, e eu me recordo bem naquele dia, eu lembrava com os irmãos que o povo que volta com Zorobabel não chegava a 50 mil pessoas, uma fração do que era a grande nação de Israel. Meus irmãos, nesse contexto, Ageu profetiza, exortando o povo a reconstruir o templo. Eu lembro de ter falado isso com os irmãos. A reconstrução do templo ela é emblemática, ela tem a conotação física, que realmente é reconstituir o templo na cidade de Israel, ou de Jerusalém, a edificação, mesmo o prédio, mas também tem a ver com a reedificação do templo interior, da adoração, a restauração da adoração e do temor do Senhor. Essa é a mensagem lá em Ageu. Aqui, o Senhor revela a Zacarias algo mais além. Zacarias, o livro de Zacarias, os oráculos de Zacarias, talvez sejam, a exceção de Isaías, o livro que mais tem referências em relação ao Messias. Só pede para Isaías. E nós vamos ver que ao longo da revelação dada a esse profeta, Jesus, o Messias, ele é chamado de Messias pobre, o pastor ferido, o servo sofredor. No capítulo 9, nós vemos alguns textos, alguns versículos que fazem menções bastante específicas de como esse servo sofredor seria traído pelas moedas, como seria a morte do seu traidor, e por aí vai. No capítulo 13, que é o capítulo anterior a esse que nós lemos, ele fala a respeito quando o pastor de Deus seria ferido. Jesus ferido. Se nós lermos os versos 7 ao verso 9 do último capítulo, nós vamos ver um relato que fala, que esse pastor ele seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Jesus faz menção desse texto. E nós vemos uma evolução do texto até chegarmos nesse dia. O profetismo em Israel, ele tem a revelação, ela é dada em vários níveis. Ela é dada para aquele povo que era contemporâneo do profeta, e ela é dada para um contexto um pouco mais distante, ainda antes dos nossos dias. Ela é dada para
para nós, nos nossos dias, e existem profecias até que ainda aguardam o seu cumprimento. Alguns teólogos ilustram isso como que um homem que vislumbra uma cordilheira de montanhas. Para nós que somos mineiros, essa ilustração fica mais fácil de fazer. Lá em Brasília não seria tão fácil assim. Quando você vê um monte e atrás daquele monte você vê o cume de outro, e atrás daquele monte você vê o cume de um terceiro, sem contudo perceber os vales que há entre um e outro. Então a profecia, o profeta ele está nesse ponto, ele está vendo aquele quadro, ele vê aquela estampa, e essa seria uma ilustração parecida do que é a profecia de Zacarias. Meus irmãos, nós então vemos essa revelação, nós vemos que esse quadro pintado diante dos olhos de Zacarias é um quadro horrendo, é um quadro que nos causa calafrios, né? Nós podemos muito facilmente dividir esse texto que nós lemos em 3 grandes sessões. A primeira delas, ela vai compor os versos 1 e 2. Olha só o que ele diz: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos, os despojos de Jerusalém, se repartirão aonde? No meio de ti. Haveria dificuldade, haveria guerra, haveria derrota. O que são despojos, senão aquilo que os inimigos retiram das cidades, das nações que são vencidas mediante guerra. Não é verdade? E esses despojos se repartirão onde? No meio de ti, no meio da cidade de Jerusalém. Verso 2: porque eu ajuntarei todas as nações para a beleza contra Jerusalém. Quem? O Senhor. É de chamar a atenção, não é verdade? Chama a atenção, perdão, o próprio Deus chama os inimigos, chama as nações para pelejar contra Jerusalém. Não seria ele quem defenderia a cidade? Não seria ele quem livraria o povo? Diante disso, meus irmãos, eu quero propor para vocês uma primeira ideia, um primeiro ponto para nós meditarmos. O Senhor, através do mal, através das tribulações, nos oferece bênçãos espirituais. O Senhor, através das tribulações, através do mal, nos oferece bênçãos espirituais. Irmãos, qual de nós não se deparou na sua vida com uma situação difícil, uma situação em que o mal nos abate, não é verdade? Uma doença, a perda de um emprego, um prejuízo financeiro, um revés na vida profissional, na vida estudantil. E nós sabemos que cada um desses eventos, ele tem a magnitude diferenciada em relação a cada uma das pessoas. Tem gente que encara de uma maneira mais tranquila, tem gente que encara de uma maneira mais exasperada até, mas nós sabemos que existem situações, meus irmãos, em que nós passamos por dificuldades, e que nós passamos por dificuldades, sim, e nesses momentos a gente pode até imaginar, meus irmãos, que o Senhor possa ter nos abandonado. É muito comum a gente imaginar, assim, puxa vida, onde está Deus nesse momento, né? Eu estou aqui numa dificuldade tremenda. Onde está Deus que não ouve a minha oração? Onde está Deus que permitiu que isso acontecesse? Onde está Deus? Onde está o Senhor que durante esses dias que nós vemos essa perseguição intelectual no
campo das ideias, se abater sobre a igreja e, mais do que isso, dilapidar, atacar, enfraquecer a fé de muitos. É muito comum, meus irmãos, nós termos jovens, crianças que crescem conosco, adolescentes, e aí quando chegam à juventude, ingressam nas faculdades, ingressam nas universidades e têm a sua mente corrompida pelas ideias desse mundo, pelas ideias desse século, e apostaram na fé e se afastam da igreja, ou se tornam, quando com sorte, adeptos daquele que nós apresentamos aqui há uma semana, o deísmo moralista terapêutico. Ele é moralista, ele é um deísmo porque ele acredita no Deus. Ele é moralista porque ele até afaga a moral, ele consegue comportar de uma maneira tal em que declare uma moral que seja aceitável. E ele é terapêutico porque ele só traz aquilo que é de bom. O confrontamento? Não. A culpa pelo pecado? Não. Meus irmãos, não se enganem. Esse dia, o dia do Senhor, ele vem e ele está para chegar. O dia, meus irmãos, em que as nações da terra se levantarão contra a igreja de Cristo e serão exigidas de nós as provas da nossa fé. Serão exigidas de nós os comportamentos que são próprios daqueles que creem naquilo que tem anunciado. Serão dias, meus irmãos, em que aqueles que são cristãos de fachada, que às vezes estão até sentados nos nossos bancos, frequentam os nossos cultos, assistem à escola dominical, até carregam a Bíblia, serão burilados, serão purificados no meio do povo de Deus. O Senhor aqui, Ele exerce juízo sobre o seu povo. Se você voltar aí na leitura do seu texto, você vai ver que no capítulo anterior, capítulo 13, ele diz o seguinte, capítulo 13, verso 9: farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Como é que se purifica a prata? Como se prova o ouro? Eu não sou ourives e eu sou filho de metalúrgico. Tenho uma ideia. O presbítero Roberto não está aí, mas tem o Euquinés ali que pode me ajudar. Valoré, Panismo, ferrugem, aquela coisa, alumínio, aço, vai me ajudar. Quando você aquece aquele mineral a uma temperatura absurda, passa aí os 1000 graus centígrados, imagina, meus irmãos, derrete a rocha, aquilo ali é lava quase, né? E aí, por que faz isso? Porque as impurezas, elas pegam fogo. Só fica o que realmente é desejável naquela escala de temperatura, que é o que? É o ferro. É a liga, que misturado com manganês, zinco, né? Carbono, vai se transformar no que nós conhecemos como aço inoxidável, e naqueles lingotes, que passa para lá o lingote enroladinho, e depois passa para cá o carro prontinho, né? Matéria-prima de muita coisa. É assim que é burilado. O ouro é a mesma coisa. As impurezas do ouro, elas são queimadas no fogo.
as impurezas da prata são queimadas no fogo, e o Senhor diz: eu purificarei e provarei como se prova o ouro e a prata. Sabe o que é isso, meus irmãos? Passaremos pelo fogo. Se hoje o horizonte se descortina desafiador, no futuro vai ser terrível. A irmã, é estranho chamá-la assim, dirigente do louvor, disse assim, quando apresentando o cântico: olha, eu não conseguia cantar, porque como o futuro se revela na letra do cântico, sombrio. Sabe o que é sombrio? Sombrio é quando você está chegando em casa, tarde da noite, e aí você vai no portão eletrônico e aperta o botãozinho, ele não funciona, o portão não se mexe. E você olha para a rua, não tem ninguém. Aí a lâmpada do poste começa a piscar. Aí ela apaga. E você se vê obrigado, ou obrigada, a descer do carro, acionar aquela chavinha do portão, para poder tirar a trava e empurrar. Quem vai fazer isso? Ninguém. Minha esposa, ela ia falar assim: estou indo para casa da mamãe, abre o portão, daqui a pouco eu estou chegando. Alguns de nós considerariam até dormir no carro, mas descer ali naquele contexto não. Aí a lâmpada apaga, fica escuro, aquela penumbra, não passa uma viva alma na rua. Isso é sombrio, meus irmãos. E é nessa hora que você nunca viu isso acontecer no contexto urbano, mas é nessa hora que pousa sobre o muro uma coruja e canta. Filme de terror. Isso é sombrio. Meus irmãos, isso é pouco diante do futuro que é anunciado aqui na profecia de Zacarias. O dia do Senhor, dia terrível. Esse despojo, ele vai ser, que são os despojos? Eu já disse, são os bens que são tomados daqueles povos conquistados, das cidades conquistadas, vão ser repartidos no meio da cidade. Olha o quadro que é pintado no versículo 2. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Casas saqueadas. Meus irmãos, eu já tive minha casa roubada. É uma experiência terrível. No meu caso, nas 3 oportunidades que isso ocorreu, eu não estava em casa. O Vitor estava em casa na última. Mas ele foi esperto, sabido, inteligente. Enquanto ele ouvia o ladrão forçando uma porta, ele fugiu pela outra. Tá certo? Não ria não, é isso que você deve fazer. Bandido que enfrenta é a polícia. Nem eles estão enfrentando. Você que vai ficar lá? Bate em retirada. O Vitor fez isso. Fez bem. Isso vai fazer alguns anos já, né? É uma sensação terrível, meus irmãos. Você chega na sua casa, a porta está aberta, forçada a fechadura. Eu lembro de uma vez que nós chegamos, a porta estava amassada da cintura, né? Assim, da maçaneta para cima, ela estava amassada, uma porta de aço, mas eu acho que não era da Valorec, não era um aço. A porta estava dobrada, assim. É terrível. A sensação de impotência, você entra na sua casa, quem já passou por essa experiência, não precisa levantar a mão, você sabe do que eu estou falando. Você entra na sua casa, ela está toda revirada, suas gavetas remexidas,
A sua intimidade foi exposta. A cama, colchão jogado para o alto. A geladeira, as prateleiras, não sei o que o ladrão queria fazer com isso. As prateleiras jogadas para fora. Teve uma vez que, na segunda vez, né, amor, quando entraram na nossa casa, o que eles não roubaram, eles quebraram. Só faltou botar fogo na casa. Eu até pensei, por que não botou fogo, né? Porque aí o seguro pagava tudo. Porque aí agora eu tenho que ficar juntando nota fiscal de tudo e tal, para poder levar. A sensação, meus irmãos, é de total aviltamento. Você se sente impotente, suas casas serão saqueadas, a cidade será tomada, não havia mais segurança, não podia andar mais na rua, os inimigos estavam na rua. Eu me lembro de um relato que certa vez eu ouvi, e depois eu tive a oportunidade de assistir no filme, da queda de Constantinopla para os turcos invadem Constantinopla, e as pessoas se refugiavam nas casas e nos templos, e os otomanos, então, os turcos otomanos, né? Citei 2 nomes aqui, é bom fazer a ressalva, tomavam as ruas e aí eles incendiavam as casas com as pessoas dentro para poder obrigá-las a sair. As que saíam eram mortas, as que não saíam, obviamente, eram quebradas. As mulheres forçadas, meus irmãos, é pesado a gente ouvir isso, mas é a palavra de Deus revelada para nós. O que é isso, meus irmãos? O que são as mulheres senão a parte mais doce, a parte mais frágil da nossa família, da nossa sociedade, da nossa igreja, da nossa cidade? É isso. É por isso que você vai ver Jesus Cristo, mais na frente, ele fala em referência a esse texto, ele fala assim, olha, orem para que não ocorra no e ai das graças. Metade da cidade sairá para o cativeiro. Esses aí não mais voltarão. Esses aí é a impureza, meus irmãos. Eles estavam na cidade, faziam parte de Jerusalém, mas serão retirados, serão burilados. Isso nos diz, meus irmãos. A palavra fala, a revelação do Apocalipse nos mostra. Muitos hão de passar pela tribulação, muitos não resistirão. Serão retirados da cidade, serão expulsos. Meus irmãos, metaforicamente, nós podemos também tomar esse texto como as dificuldades da nossa vida. As dificuldades que nós nos sentimos assim, sem chão. Existem momentos em que a gente se sente completamente perdido, em que a esperança nos é retirada. O chão, ele se desintegra debaixo dos nossos pés e nós nos vemos completamente perdidos, sem esperança. Isso nos revela mais um objetivo. O primeiro objetivo, nos purificar a sua igreja. O objetivo do mal, das tribulações, nós vimos. O segundo objetivo é nos ensinar. Nos ensinar. Por vezes, meus irmãos, nós tendemos a acreditar, a pensar que no meio das dificuldades o Senhor não está por pé. Pensamos que fomos abandonados por Deus e que nós estamos nessa situação por causa de alguma falha, de alguma transgressão, e que isso seja resultado de algum castigo que a gente está sofrendo por alguma falha. Certo, isso pode de fato acontecer, mas nem sempre é assim. Nem sempre o mal nos sobrevém como uma paga por uma transgressão.
Às vezes o Senhor nos permite isso acontecer para nos ensinar, para nos mostrar o caminho. Nós podemos ver isso muito claramente nos textos do livro de Provérbios. Ouve, filho meu, atenta para a sabedoria. Quantas vezes, meus irmãos, a gente recebe aquele conselho do papai, da mamãe, do tio mais experiente, do irmão mais velho, e a gente ignora. Isso para não falar dos conselhos, das recomendações das esposas, né? Eu aprendi pela prática que teimar com esposa não é um bom negócio. Ouça, ela é auxiliadora. Deus colocou a mulher com uma visão holística. Ela consegue ver o todo. A gente só consegue olhar para frente. Mulher não, mulher vê tudo. É aquilo que eu estava falando na semana passada ou retrasada. A gente entra na estrada, a gente só consegue ver o final da estrada, né? As esposas não. Elas falam, você viu aquela vaquinha? Que vaca? A gente já foi para o Rio de Janeiro algumas vezes. Eu gosto muito daquela região dos lagos. Aí tem aquele lugar lá em Petrópolis, daquela formação, eles chamam o dedo de Deus. Nunca vi. A gente passa do lado. Nunca vi. Ó, se ele estivesse na frente da estrada, eu veria. Eu vi dessa última vez na foto que a Sofia fez. A Sofia viaja com o celular na mão. É igual a Ana Maria, as irmãs. Mesma coisa. É esse o dom que o Senhor deu para elas. Ouça a sua esposa, fecha parênteses. A gente ouve esses conselhos e às vezes a gente ignora. E o que acontece com a gente? A gente se dá mal. E o Senhor, como um pastor, Ele vai nos ajudando. Você, não, filho, por aqui, por aqui. Como pastor do Salmo 23, a sua vara e o seu cajado me consolam. Meus irmãos, a vara serve para quê? Para fazer carinho? Se é, alguém tinha que ter avisado para minha mãe, que ela não fazia carinho com a vara. A vara consola, ela nos ensina. Filho, não põe o dedo na tomada. Aí o que acontece? Comigo era assim. Quando falava assim, não faça isso, era exatamente o que eu fazia. Certa vez eu destruí um fusquinha do meu pai numa situação dessa. Ele falou assim, deixou dentro do carro. E falou assim, não mexa ali, apontou o freio de mão. Coitado. Ele virou as costas e falou assim, por que não? Aí o carro começou a andar, para mim estava ótimo. Sensacional, eu tinha 6, 7 anos, talvez menos, porque eu, para poder pegar no volante, eu tinha que ficar em pé no banco. E saí dirigindo, feliz na vida, descendo a ladeira. E meu pai correndo desesperado atrás. E aí o que acontece? Que a mamãe fala assim, não põe o dedinho na tomada, o neném vem, leva o dedinho na tomada e... Eu vou contar a história de um sobrinho. É um sobrinho que eu não tenho. O meu filho, ele tinha nascido, o Vitor. Aí o meu cunhado e a minha cunhada foram fazer aquela visitinha social, veio a criança, aquele negócio todo. Aí um sobrinho que eu não tenho, ele foi lá em casa. E ele se encantou pelo telefone sem fio, achou aquilo fantástico. E aí pegava, mexia no telefone, E aí a minha cunhada falava assim, não é essa não, é outra cunhada que eu tenho. E aí, o que aconteceu? Não mexe aí, para o sobrinho que eu não tenho. E colocou o telefone de volta. Aí ele cruzou os braços, ela distraiu, ele foi lá. O negócio fazendo barulho, acendendo luzinha, ele achava aquele fantástico. E ela, não mexe aí, e pimba! Palmadinha na mão. Aí ela virou de costas, o que aconteceu? E eu assistindo aquilo, achando fantástico. Eu falei assim, vamos ver como é que vai terminar essa história. Aí o que acontece? A minha cunhada virou para ele e falou assim, não mexe aqui.
pá, bateu mais forte no mão dele. Aí estalou, ele chorou. Ela foi e colocou o telefone de volta no lugar. Ela virou para lá de novo. Meus irmãos, nós somos assim. Vocês estão achando engraçado? A gente é desse jeito. Quem é que não tem aquele pecadinho contumaz? Aquela que é igual o bichinho de pé, que o povo da roça costuma falar, aquela coceirinha ruim, danada de boa, né? E aquela que fica assim no cantinho, você fica assim. E você retorna, se tira esse bicho de pé, eu vou tirar, mas está tão bom. O pecado ele tem que ser tirado da nossa vida, meus irmãos. A gente não pode se acostumar com ele. E é por isso que às vezes o mal nos sobrevém. Para que o Senhor, ele permite que isso ocorra para nos corrigir, para nos ensinar. Nesse contexto aqui, esse povo que permaneceu na cidade precisava ser ensinado. Nós precisamos ser ensinados, meus irmãos. Muitas pessoas que se autodenominam crentes evangélicos acham que basta recitar o Salmo 23, o Salmo 91, deixar a Bíblia aberta, né, pastor? Pastor chega lá para fazer a visita, está lá a Bíblia aberta, bonita, na estante, 2 dedos de poeira. A página no Salmo 91 está até amarelada, as outras são branquinhas, virgens. Algumas até coladas, mas o Salmo 91 está lá aberto, né? É como se fosse um mantra. O que isso nos difere dos pagãos, meus irmãos? Isso é um talismã, é um totem. A Bíblia não é isso, a palavra de Deus não é isso. Ela é viva, ela é eficaz, ela é para nos ensinar. Essas pessoas que têm esse tipo de comportamento têm de se desesperar, meus irmãos, nos momentos de grande dificuldade. Na hora que a nossa fé é exigida, na hora que a nossa confiança ela é posta à prova, na hora que os inimigos batem na porta, forçam, entram na cidade, saqueiam nossas casas. Nesse momento, esse tipo de pessoa, a sua fé é questionada e rapidamente ele abandona. Rapidamente ele abandona. A calamidade é o teste final para essa fé. Nós não podemos ser assim. Nós temos que resistir, meus irmãos. Nós temos que resistir. O terceiro aspecto, porque o mal nos chega até nós, porque o Senhor chamou essas nações para poder pelejar contra Jerusalém, é um aspecto revelacional. Deus quer se revelar na sua vida. Ele quer mostrar o seu poder na sua vida. Ele quer ensinar, Ele quer nos purificar, Ele quer se revelar a nós. Como você vai saber se algo é doce se você não conhece o que é sal? Nós vemos o Senhor demonstrando isso para esse povo no verso 3. Olha o que diz o verso 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Meus irmãos, o segundo ponto que eu quero propor para os irmãos nessa noite é que o Senhor virá com grande poder para livrar o seu povo. O Senhor sempre virá
E quando ele vem, é com grande poder para livrar o seu povo. O pastor ferido, o Messias pobre, ele voltará e vai pelejar pelo seu povo. Ele peleja por você. Ele sabe qual é essa luta. Ele sabe qual é o diagnóstico. Ele sabe o que está escrito naquele exame. Ele sabe o que está acontecendo no seu coração e na sua mente. Ele sabe como você está sendo confrontado lá na sua escola, lá no seu trabalho, como você está sendo achincalhado, como você está se sentindo o pior dos seres humanos, quando o recurso não está chegando lá na sua casa. Ele sabe que sua casa às vezes tem sido saqueada, as portas queimadas a fogo. Ele sabe. E como diz o verso 3, ele virá com grande poder e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Sabe, esse dia da batalha, ele pode ser interpretado de várias maneiras. Eu entendo esse dia da batalha como no dia quando o povo sai do Egito. Quando o povo sai do Egito, eles saem em festa, e aí a primeira grande dificuldade que acontece com eles é o quê? Eles chegam de cara com o quê? Com o Mar Vermelho. Ele falou assim: eita, que eu não sei nadar. Aquele povarel. Milhões de pessoas. Alguma coisa entre 4 milhões, né, pastor? 4, 5 milhões de pessoas. Na beirada do mar. Não tinha uma jangada. Não tinha uma canoa. E aí vem aquela dificuldade, aquela situação, o povo começa a chegar e molhar o pé, e para onde que a gente vai? O Senhor vem e auxilia aquele povo. E olha para trás, quem estava vindo? Faraó. Faraó, mas ele estava vindo de boa? Estava vindo tranquilo? Não. Faraó estava vindo com sangue nos olhos. Faraó estava vindo para poder exterminar aquele povo. Ele não estava querendo mais levá-los de volta cativos, não. Ele estava querendo ir para exterminar aquele povo. Sabe o que ele tinha acabado de passar? O filho primogênito dele tinha acabado de morrer. Ele estava com ódio. Ele estava com sede de vingança. Ele vinha com os seus carros, com os seus cavaleiros. Essa era a dificuldade. O povo de Israel olhava para um lado, tinha mar, olhava para o outro, tinha o inimigo. E para onde que a gente vai? No dia da batalha, o Senhor vem, faz soprar um vento e abre aquele mar, aleluia. O povo vai atravessando a pé enxuto. Como nos dias de Gideão. Gideão junta lá um povarel para poder enfrentar os midianitas. O que é que acontece? Senhor, não tem gente demais. Quem vai, no final das contas, quem beber água ali, como um cachorro bebe ali na beirada do rio, esses que vão. E aí, por coincidência, vai quem? 300. Lembrou de alguma coisa? E aí, o que acontece? 300 contra o exército. E lá vai Gideão, assim, ai, cadê eu com esse exército aqui contra esse povo? E lá vai Gideão. E com aquele povinho pititico, com aquele exército de 300 andando, ele vence a batalha. Como no dia do rei Ezequias, Jerusalém estava sitiada, o rei Senaqueribe tinha cercado Jerusalém, 185 mil homens. Sabe o que é 185 mil homens? Uns 3 Mineirão, uns 3 Maracanã lotados, cheio de gente. Esse era o exército, estava cercando Jerusalém. E aí o que acontece? O anjo do Senhor de noite sai, fere 185 mil homens numa noite. Confere lá, 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Esse é o Deus que no dia da batalha vem e vence os nossos inimigos. O povo de Israel não vai levantar um dedo. Olha o que diz o verso 4. Naquele dia estarão os seus pés onde? No Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, como quem olha para o Oriente.
Então, na realidade, você está em Jerusalém, você olha para o nascer do sol, você vai ver o Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras é a primeira vez que ele é citado com esse nome nas Escrituras. Na realidade, ele é citado lá em 2 Samuel, mas ele é chamado de... me fugiu, acho que Rochedo das Oliveiras, alguma coisa assim. Mas Monte das Oliveiras é a primeira vez que ele é citado com esse nome, aqui. Esse monte viria a ser emblemático no futuro. E ele fala assim: seus pés estarão no Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, como quem olha para o Oriente, ou seja, quem olha para o sol nascente viria o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um elevado, ele tem mais ou menos uns 800 metros de altura, ele dista da cidade mais ou menos uns 3,5 km. Então você imagina como é que deve ser, ele é muito alto. E aí, não obstante, Jerusalém, ela foi construída sobre 7 colinas, assim como Lisboa e Roma foram construídas sobre colinas. O Monte Moriá, onde está o templo, é o Monte do Templo. Então, quem está olhando para o Oriente, ele não conseguia ver o Oriente, porque o Monte das Oliveiras era uma barreira natural, era como um muro. E aí o que acontece? Os pés do Senhor, ele vem, os seus pés vão estar sobre o Monte das Oliveiras. Sabe outra vez que esse Monte das Oliveiras é citado? Quando o Senhor morre, é sepultado, eles vão buscar o seu corpo, e aí não encontram. E aí tem um anjo, ele fala assim, ele volta, né? O Senhor passa lá 40 dias com os discípulos, e aí ele é assunto aos céus. E aí o povo fica olhando Jesus subir para o céu com cara de pastel. Aí vem os anjos e falam assim: varões galileus, por que estão olhando para o céu e procurando? Esse que vocês viram subir aos céus, ele vai retornar em glórias. Sabe onde eles estavam? Monte das Oliveiras. Então, quando Jesus volta nessa profecia, dada antes disso tudo acontecer, ele volta onde? Monte das Oliveiras. Os seus pés vão estar no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai ser fendido do leste para o oeste, vai ter um corte no meio, e as duas metades, uma vai para o norte, outra vai para o sul. Vai abrir o Monte das Oliveiras. Você lembrou de alguma coisa? Mar Vermelho, Rio Jordão, abre aqui tudo. E aí, o que o texto fala? Haverá um grande vale no meio, e metade para o norte, e metade para o sul. Vós fugireis pelo vale dos meus montes, diz o Senhor, aleluia. Porque o vale dos montes chegará até Azal. Azal não é citada antes nem depois na Bíblia, só é citada aqui. Não existe mais citação a Azal. Azal não é uma cidade, Azal não é uma localização, é um nome que foi dado para esse vale que é aberto entre os montes. Então é um nome que já foi dado antes do lugar existir. Olha só, profecia de Deus, é uma coisa boa. E aí, sabe o que significa Azal? Basta, chega. Basta de quê? De sofrimento. Basta de perseguição. Basta de tristeza. Basta, chega. Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias. Isso aqui está citando um fato ocorrido nos dias do rei Uzias, um pouco antes das profecias de Isaías. Houve um grande terremoto em Jerusalém e o povo fugiu, mas não foi para esse lugar, fugiu em direção ao Rio Jordão. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos com ele, e acontecerá, meus irmãos, quem virá para pelejar por aquele povo não é qualquer um, é o Senhor, e ele vem com uma miríade. Esse Senhor aqui, o Senhor Jesus, ele vem, o cavaleiro do cavalo branco, com a sua espada, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele peleja, e ele não conhece derrota, porque ele venceu a morte, e ele está voltando para defender o seu povo, e livrar o seu povo de todo o mal. Aleluia. Guia, foge aí, agora é comigo.
Eita! Ah, pensou? Deve ser um negócio. Lembra daquela ilustração? O controle-remoto falhou. A lâmpada da rua apagou. Aí você desce. Aí o que acontece? A coruja pousa lá em campo. E aí você vai, se tremendo. Sabe o que acontece? Nessa hora, desce o Anderson Silva, baixa no seu ombro e fala: tá tranquilo, igual o Cristiano Ronaldo. Estou aqui. Só que não é Anderson Silva, não é Cristiano Ronaldo, é o Senhor dos Exércitos. E você vai falar assim para os seus males, para os seus inimigos: conversa com o chefe. Ele está aqui. Ele virá. A profecia deixa claro que o Senhor, junto com os seus santos, pelejará pelo seu povo. Grande vai ser esse livramento, meus irmãos. Grande vai ser esse livramento. O Senhor exerce justiça agora, não mais contra Jerusalém, mas contra aqueles que pelejaram contra os seus. Meus irmãos, isso é emblemático para nós também. Nós devemos saber, meus irmãos, que toda essa perseguição ideológica, de toda essa perseguição que há de se acirrar, e já está se acirrando, ela vai ter um fim. E o fim vai ser dado por Senhor. Por isso, meus irmãos, nós devemos permanecer firmes. Isso nos conduz, então, para o desfecho desse sermão, a um terceiro ponto. O Senhor, Ele virá e Ele reinará sobre o seu povo para todo sempre. Meus irmãos, todo joelho dobrará. Está acabando. Ele virá, todo joelho se dobrará, todos confessarão, porque o mal já foi burilado. O joio que estava misturado no meio do trigo, as impurezas do ouro e da prata já foram queimadas, os inimigos já foram derrotados, o Senhor já separou, e o seu povo já está separado, guardado no vale de Azal. E aí ele vem, olha o verso 8, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém o quê? Rios de águas vivas. Lembra da profecia das águas que correm do trono, que virou música, né? Águas que dão pelos artelhos, cruzeiros, águas que dão pelos joelhos, águas que dão pelos lombos, e depois vai virando um rio, você já não consegue mais dar mais pé. O que é isso, meus irmãos? A presença de Deus, o Espírito de Deus, a purificação vinda de onde? De Jerusalém, que nada mais é que a igreja do Senhor. O Senhor vai reinar para todos sempre sobre o seu povo. Ele vai reinar de uma maneira eficaz sobre o seu povo. Ele vai trazer sobre o seu povo um renovo. Se o diagnóstico é ruim, meus irmãos, e eu estou falando agora para a realidade do meio, né, gente? Essa é uma profecia que ela tem o seu cumprimento escatológico, mas ela tem também o seu aspecto secular, ou o aspecto que serve para nós hoje. Se o diagnóstico é ruim, se o diagnóstico é de câncer, se o seu emprego foi embora, se você está sendo aviltado, se as pessoas estão te humilhando, se as pessoas estão te negando, estão te confrontando, não vai durar para sempre. O Senhor sabe, e Ele vai trazer um livramento sobre você. Ele peleja as suas lutas. Ele fala que é lindo esse texto. Fernandinho transformou numa música que fala assim: desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu não sou para fazer nada. Esse povo aqui não fez nada. Só perseverou. Só esperou. Um Deus que trabalha por aquele que me espera. Outro dia eu fui pregar num lugar, não recordo,
mas estava escrito assim na parede do lado, não era na congregação, porque lá o pessoal não prega nada, mas estava escrito assim do lado. Aquele texto de João que fala que não há maior amor do que esse, do que alguém que dá a vida pelos seus amigos. Jesus fala: eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Os amigos, os que passaram pelo fogo, os que perseveraram, não precisam fazer mais nada a não ser esperar no Senhor. Perseverar, meus irmãos. Perseverar. A palavra fala, vai, segue, mas o Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá só um Senhor, e um só será o seu nome. Verso 10 fala assim: toda a terra se transformará como a planície de Gebá e Rimon. Essa planície, meus irmãos, ela seguia, ela vai do lado do Rio Jordão. O Rio Jordão é o veio da vida de Israel. A vida de Israel, ela até hoje, ela gira em torno do vale de Gebá e Rimon, as duas margens do Rio Jordão. Esse lugar é cultivável, esse lugar é verdinho, é bonito. E ele fala assim que toda a terra vai ser aplanada, vai ser como esse lugar. Deus vai transformar toda a terra neste lugar, um lugar aprazível. Como diz em Apocalipse, as árvores, elas vão dar frutos o ano todo. Isso para o aspecto escatológico dessa profecia, mas para o aspecto secular, para o aspecto dos nossos dias. Meus irmãos, hoje está difícil, o horizonte está sombrio, a situação está difícil, o diagnóstico está ruim. Saiba, o Senhor vai transformar isso em planície de Gebá. Ele peleja pelos seus. Para concluir, meus irmãos, o oráculo de Zacarias, capítulo 14, os versos de 8 a 11, ele é precioso para nós, é um consolo para nós. Nós podemos sempre crer que, embora o mal ele venha e às vezes se abata sobre nossas casas, sobre nossas vidas, sobre nossas mentes, nós podemos sempre perseverar e confiar no Senhor, sabendo que Ele pelejará por nós. Ele não deixará o seu nome sem envergonhado. O nome dele não vai para o pó. É por isso que ele chama o povo de Israel. É por isso que ele fala: meu povo que eu criei. Eu chamei o Abraão lá do meio dos caldeus e fiz dele uma nação. Eu não escolhi uma nação qualquer, eu criei ela do nada, de um mundo. Você hoje é Israel de Deus. Você é povo de Deus. Você é uma igreja de Deus. Mesmo que no meio das dificuldades, que elas possam se tornar cada vez mais assustadoras, assim como lá em Daniel, às vezes você está no meio de uma fornalha, meus irmãos, e a fornalha está acesa, e ela está quente 10 vezes mais, o relato bíblico nos ensina, 10 vezes mais. As pessoas que chegaram para poder jogar, os colegas de Daniel, o que aconteceu com eles? Para jogar, quem chegou lá para jogar eles dentro da fornalha caiu morto, de tão quente estava o negócio. E aí o que acontece? O rei olha lá para dentro e fala assim: vem cá, quantos que a gente jogou lá dentro mesmo? Nós jogamos 3, meu rei. Sim, o que você botou nesse vinho? Porque eu estou olhando lá para dentro, eu não vejo 3, eu vejo 4. E o quarto, a semelhança dele é a do Filho dos deuses. Ele brilha mais do que aquele fogo, ele brilha mais do que aquela fornalha. Você vai estar no meio do fogo, a fornalha está acesa, você vai olhar para o lado, tem alguém ali, tem mais alguém ali. O mar está revolto, o mar está batendo no seu barquinho, e você só olha ondas, você olha para o lado, tem mais alguém ali. A aparência dele é do Filho de Deus. Nós podemos sempre confiar no Senhor. É Ele que vai trazer sobre nós o seu livramento. Nós só temos
Perseverar e perseverar. Eu quero encerrar então com a palavra do oráculo do profeta Isaías, que no seu capítulo 12 ele fala o seguinte: dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me confortaste. Eis que Deus é a minha salvação, e eu confiarei, não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força, e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Portanto, com alegria tirareis das águas, das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta, canta de gozo, habitante de Sião. Exulta, canta de gozo, habitante de Sião. Porque grande é o Senhor